E eu peço que você abra a sua Bíblia, então, para o Salmo de número 127. Com a sua Bíblia aberta, em gratidão ao Senhor, na expectativa de que Deus falará conosco, tempo muito bom que já tivemos na presença dEle, estamos na presença dEle neste culto solene, cantando, oferecendo o nosso coração ao Senhor. Também agora é um momento de adoração, quando nós, com atenção, ouvimos a palavra de Deus, apesar do mensageiro. Ótimo, obrigado, Augusto. Então, Salmo de número 127, na realidade, eu quero até estender para o Salmo 128, nas aplicações. Foi bom que na providência de Deus, Lopes já fez a leitura do Salmo 128, e aí a gente vai apenas fazer alguns apontamentos finais na sequência do Salmo 128, mas agora o Salmo é o Salmo 127. Então acompanhe na sua Bíblia, acompanhe com atenção a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a aljava. Não serão confundidos à porta, falarão com os seus inimigos à porta. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pelo tempo que já tivemos. Agora nos abençoe, Senhor, com a tua presença e graça e intervenção para que venhamos a entender, compreender, aplicar estas verdades em nossas vidas. Que o Senhor nos encha de amor, de fé e de esperança, e se há alguém em nosso meio que ainda não tem a Jesus Cristo como Salvador, não tem o Senhor como Pai bendito e o Espírito Santo como Consolador, que hoje seja o dia da sua salvação. Pois é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo de número 127 é um salmo que é classificado como Salmo dos Peregrinos, ou talvez na sua Bíblia tenha aí no cabeçalho um Salmo de degraus. Os Salmos de número 120 a 135 são salmos que compõem este bloco, aonde, segundo os estudiosos, o salmista e a nação de Israel cantavam estes salmos, entoavam estes salmos e até oravam estes salmos, subindo para Sião, subindo para o templo em Jerusalém. E o Salmo 127, então, inclusive, é atribuído a Salomão. Não sei se tem aí na sua versão, eu acredito que tem, porque é obrigatório, porque nem todos os subtítulos são obrigatórios, mas este está contido dentro do próprio texto, quando fala que este salmo é um cântico de degraus de Salomão. Então é interessante porque nós já temos aqui a indicação de quem é o autor, que foi então sucessor de Davi, seu pai, e ele teve um reino glorioso em Israel, ainda Israel como sendo um reino unido. E nós sabemos, irmãos, dentro da biografia de Salomão, que no final da vida de Salomão não foi uma história boa. A Bíblia diz que Salomão se desviou. A Bíblia diz que ele se entregou à idolatria. E que por causa das mulheres que ele teve, e aí não colocando culpa na mulher, mas a Bíblia diz que por causa de casamentos, por causa das alianças que ele fez com outros povos, ele desviou o seu coração do Senhor. Mas aqui está registrado um homem que entende
O que de fato é ser um homem bem-aventurado, um homem feliz, um homem abençoado e que com isso também trará para a sua família bênção e prosperidade. Eu sei que quando falamos hoje de prosperidade, pode ser que às vezes não entendamos que a Bíblia fala deste assunto por causa de muitos abusos que se impõem dentro deste tema. Mas eu quero mostrar aos irmãos que o Salmo 127 e até o Salmo 128 retrata de fato uma família próspera, uma família feliz, ou seja, uma família bem-aventurada. Então, o nosso tema hoje, conforme está aqui exposto para os irmãos, que a família que teme ao Senhor, a família que teme ao Deus vivo, é esta família bem-aventurada. E que o pai, a figura paterna, é como que uma chave fundamental para este projeto de Deus, para abençoar as famílias. Então, o meu objetivo hoje, através desse texto, deste salmo, é mostrar que no temor do Senhor deve haver alegria, no temor do Senhor deve haver prosperidade, no temor do Senhor deve haver bênção, e com isso não quer dizer que não passemos por dificuldades, inclusive a gente vai ver no texto, mas pelo temor do Senhor a família será verdadeiramente feliz. Então o meu desejo hoje é que você entenda isso, que sem o Senhor Jesus você não pode ter a plenitude da felicidade, esta felicidade que tantos buscam, mas tateando não podem encontrar, porque estão buscando no canto errado. Então é dentro deste aspecto que eu quero, em primeiro lugar, mostrar aos irmãos que a família que teme ao Senhor, sobretudo é uma família que confia no Senhor. Perceba, irmãos, no Salmo 127, do versículo 1 ao versículo 2, o salmista, ele estabelece um quadro pelo qual aquela família, aquela casa vai trabalhar, vai vigiar em vão, se o Senhor não intervir. Eu já li o texto, versículo 1 e versículo 2, mas eu quero agora destacar uma palavra muito importante, que é a palavra, ou pelo menos as duas palavras, essa pequena frase, em vão ou inútil, dependendo da sua versão, em vão ou inútil. Porque o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não intervir naquela casa, será inútil, será em vão o trabalhador e o vigia, proteger a casa e fazer prosperar naquela casa. Ao mesmo tempo, no versículo 2, a Bíblia diz que também será em vão, será inútil este homem que trabalha, este homem que se levanta de madrugada. Veja o versículo 2, a figura de um pai trabalhador, este homem que acorda de madrugada, que repousa tarde, que come o pão de forma dolorosa. A ideia é muito labor para poder colocar o suprimento sobre a mesa, porque a Bíblia diz que o Senhor faz prosperar aquele que teme a Ele, até quando ele está dormindo. E aqui, irmãos, eu quero destacar a palavra inútil ou a palavra em vão, porque essa palavra tem muito a ver com o autor do Salmo. Quem é o autor do Salmo 127? Vocês estão comigo? Quem é o autor deste Salmo? Salmo 127, Salomão. E Salomão também tem um outro texto, que é um texto sagrado, está na Bíblia, que é conhecido como Eclesiastes. E vocês lembram que o tema de Eclesiastes é que a vida vivida debaixo do sol, sem o temor do Senhor, ela é vaidade. E a palavra vaidade tem a mesma raiz da palavra inutilidade ou vã.
é a ideia de um sopro, é a ideia de algo que se dissipa, é algo efêmero, é algo transitório, é algo que não se sustenta. E é interessante que Salomão, quando escreve Eclesiastes, na perspectiva dele, de um homem muito, mas muito abençoado, ele tem uma certa inquietação que ele não entende muitas vezes, que a vida debaixo do sol, muitas vezes sendo esta vida tão prazerosa, as pessoas não conseguem achar a felicidade. Se vocês acompanharem comigo, e aqui eu vou ser bem rápido para a gente ganhar tempo, Eclesiastes 2, do 22 ao 27, o texto diz: que proveito tem um homem de todo o seu esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isto também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isto também vem da mão de Deus. E que proveito melhor, e que aproveite melhor as comidas, os prazeres. Quem aproveitou melhor as comidas, os prazeres do que eu? Versículo 26. Ao homem que agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, aqui é a ideia de alguém que não coloca Deus na equação. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las ao que ao agrada. Isto também é vão, isto também é inútil, é correr atrás do vento. Vocês percebem, irmãos, que o Salmo está mostrando, assim como esse texto em Eclesiastes, mostra claramente que é um dom de Deus trabalhar, comer, beber, ter uma mesa na graça de Deus para poder desfrutar da providência do Senhor. Isso vem das mãos de Deus, amém, irmãos? Mas não adianta nada se a sua geladeira estiver cheia, se no banco você tem provisões, se você tem até investimentos, se você não tem colocado isso como a serviço do Senhor. O texto vai dizer, irmãos, que este homem que não coloca o dom de Deus da vida a serviço do Criador, ele fica ansioso, ele fica preocupado, à noite ele não consegue descansar. Por quê? Porque ele tem medo da carestia, ele tem medo da economia, ele tem medo dos ventos políticos, ele tem medo da corrupção, ele tem medo do ladrão. Mas quem teme ao Senhor vai colocar isso diante do Criador, dizendo: Senhor, isso é uma dádiva do Senhor. Eu poder trabalhar, eu poder se levantar de manhã e poder desfrutar do suor do meu trabalho, isso é uma dádiva do Senhor. Mas que tudo isso seja colocado em tuas mãos para a glória do Senhor. Voltando ao Salmo 127, o autor está dizendo: é inútil, é vão você vigiar a casa, você trabalhar dia e noite, mas você não confiar no Senhor. Falando diretamente para os pais, e eu não preciso aqui investir tempo a dizer, por muito tempo a figura paterna foi esta figura provedora para um lar. Eu sei que a demografia, eu sei que a sociedade mudou e nada contra isso, nada contra isso. As mulheres têm o seu valor, a sua contribuição no que se refere ao trabalho, ao labor remunerado, tudo certo com isso. Aqui não temos dificuldade para cooperar juntos na família. Mas o homem, segundo as Escrituras, é aquele como que uma figura que dá a direção da casa pela graça do Senhor. E se você não confiar no Senhor, meus irmãos, se você não confiar em Deus e não colocar toda a boa dádiva do Senhor,
que vem para você a serviço do Senhor vai ser inútil e você vai ficar ansioso, preocupado, desgastado e você vai dar mau testemunho à sua esposa e aos seus filhos. Salomão também fala em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, atenção. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém, atenção ao texto, e o capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isto é um dom, é um presente de Deus. Ou não é? Mas ao mesmo tempo, o mesmo autor, Eclesiastes, vai dizer, atenção aos 6 versículos 1 e 2, vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riqueza, bens e honra aos homens, de modo que não lhe falta nada, com os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar, e isto não faz sentido, é um mal terrível. E aqui o contexto do capítulo 6, que é como se fosse um fôlego só do capítulo 5, é pessoas que não desfrutam e não reconhecem que todo o dom de Deus, toda a prosperidade vem de Deus e que não coloca Deus na equação da sua vida. O mesmo Deus que dá, porque toda boa dádiva vem de Deus, é o Deus também que diz assim, você vai trabalhar, mas outro vai desfrutar, olha o texto, no seu lugar. E aqui a gente poderia elaborar muito acerca disso. Apenas a constatar que o autor bíblico está dizendo, isto é um mal terrível. As pessoas não entenderem que se o Senhor não for temido, não for obedecido, não for honrado, não for considerado na equação da vida, tudo é vaidade, tudo é inútil. Então, depois que o autor do Salmo 127 retrata este homem bem-aventurado, que confia no Senhor, que vigia a casa e que trabalha para suprir as necessidades da casa, mas entendendo que tudo ele precisa confiar em Deus, que isso não vem diretamente da sua força, da sua capacidade. Só mais uma coisa, dizendo que o Salmo 127, versículo 1 e 2, também não está atribuindo ao servo de Deus a preguiça, porque o final do versículo 2 diz que Deus dá a prosperidade ao que teme a Ele, ainda Ele dormindo. Aí alguém pode dizer, então não vou trabalhar não. Não é isso, tá? A ideia é, eu confio no Senhor ao ponto que eu posso descansar para trabalhar no outro dia que eu estou nas mãos de Deus. Que Ele não dorme, e Ele continua trabalhando a meu favor, no sentido de graça, não porque Ele tem a obrigação de fazer qualquer coisa. Então, irmãos, a família que teme ao Senhor, ela confia na sua provisão. E aí, aplicando isso aos pais, direcionando também a toda a família, será que a nossa família é assim, abençoada, feliz, que ela confia no Senhor, que ela está colocando a sua confiança acima de tudo e todos no Senhor, independente das circunstâncias? Hein, pai, você é um exemplo disso. Os seus filhos podem ver um homem estável, um homem que teme ao Senhor, um homem que o Salmo vai dizer inabalável, porque confia no Senhor. Ou ver alguém volúvel, alguém instável, alguém que de fato diz que confia, mas na hora das adversidades tenta dar o seu jeitinho, se desespera e até dá mau testemunho. A família abençoada, a família bem-aventurada, a família que teme ao Senhor, ela confia na sua provisão, na sua providência. O segundo aspecto do Salmo, irmãos, é que esta família que confia,
é uma família também que descansa no Senhor. O final do versículo 2, falando que Deus concede aos seus amados, mesmo quando eles dormem, a bênção de poder proteger e prover a casa. O versículo 3, o salmista insere filhos. E aí, lembrando do autor, Salomão, nós sabemos que Davi também teve muita dificuldade, sobretudo com os seus filhos. Você concorda comigo? Davi teve outras mulheres. Eu não tenho tempo de elaborar esse contexto patriarcal da nação de Israel, que acabava copiando das outras nações isso, um pecado contra o Senhor. Isso não é aprovado no Antigo Testamento. É um erro dizer, no Antigo Testamento os patriarcas tinham mais mulheres e isso foi permitido pelo Senhor. Não. Desde o princípio, o projeto de Deus para a família é o homem e a mulher. Inclusive, a própria Bíblia diz que quando Deus viu o homem e a mulher, viu tudo que era muito bom. Então, dito isso, sabemos que Davi teve muito problema dentro da sua casa, sobretudo por causa dos seus filhos, em especial um filho chamado Absalão, que ele quis usurpar o reino. Mas Salomão era então este filho, esse descendente prometido que haveria de seguir o trono de Israel como sucessor do seu pai Davi. Mas ele teve muita dificuldade. Mas aqui, irmãos, o próprio Salomão vai dizer que os filhos são herança do Senhor. E o que seria isto? É herança do Senhor. Interessante que para Israel, irmãos, a herança é algo muito importante. Inclusive, quando Abraão recebeu a promessa, o que foi que ele ouviu do Senhor? Sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e eu vou levar você para uma terra, e de lá te darei uma herança, tanto o aspecto geográfico, uma terra específica, como também herdará de você uma grande nação. Então, para o autor bíblico, essa ideia que os filhos são a herança do Senhor, claramente traz a ideia de que os filhos é o fruto da manifestação da graça de Deus, o ventre abençoado por Deus. Tanto é que para o Antigo Oriente e para Israel, a esterilidade de uma mulher era motivo de vergonha. Não que isso vinha da parte de Deus, porque de fato quem abençoa o ventre é o Senhor. E aqui a ideia de herança é que o pai recebe algo que ele não tem mérito. Então os nossos filhos, em última análise, não são nossos. Os nossos filhos, na realidade, pertencem a outro, no sentido eterno, celestial. Pertencem a quem? Pertencem a Deus e recebemos por herança. E por isso, irmãos, a família que teme ao Senhor, ela descansa na sua graça. Na graça de Deus, né, ao contemplar os nossos filhos, eu não sei os irmãos, mas veio a mim o pensamento no meu coração assim: o que essa criança será? O que o futuro reserva para esta criança? Eu não sei se vocês pensaram nisso. Eu pensei. Mas sabe de uma coisa? Sendo herança do Senhor, cabe a mim, como detentor desta herança, ter responsabilidades para cuidar bem, concorda? Vocês já viram pessoas receberem herança dos pais? Aí eu estou falando do aspecto material. E em uma geração, um pai que era rico, milionário, uma pessoa que era milionária, em uma única geração se perdeu tudo. Você já ouviu falar sobre isso? Porque pessoas irresponsáveis recebem aquela herança e dissipam no ar.
A ideia de herança do Senhor, irmãos, é que nós, pais, claro que está contido aqui também a figura materna, mas especificamente falando para os pais, nós somos responsáveis para poder entregar os nossos filhos um dia ao Senhor. Não estou falando do aspecto natural de morte, quem morre primeiro. No curso natural da vida, os filhos enterram os pais. Mas no que se refere à nossa responsabilidade, um dia prestaremos conta da herança do Senhor. Está aí, Senhor, o que o Senhor me confiou, prosperou. Na graça do Senhor, prosperou. E aí nós podemos descansar, porque o mesmo Deus que dá a condição do ventre, o mesmo Deus que faz com que a herança seja o fruto, seja o galardão, veja versículo 3, é o mesmo Deus que por sua graça e misericórdia nos sustenta e nos capacita, irmãos, para poder cuidar dos filhos. E aqui eu não vou entrar no mérito de que há exemplos bíblicos de pais piedosos que tiveram filhos desobedientes. É verdade, a Bíblia fala sobre isso, e os filhos terão a sua responsabilidade nessa parte. Mas eu quero dizer aos pais presentes, às mães e às famílias presentes aqui, que possamos entender a nossa responsabilidade e descansando que Deus cuidará de fazer a sua parte, irmãos. Deus não falhará. Deus não falhará. E nós precisamos descansar na sua graça a entregar esta herança do Senhor. E aqui esta herança do Senhor recebe duas ilustrações. Eu vou usar esse termo. Versículo 4 e versículo 5, atenção. Esta herança do Senhor que são os filhos, veja versículo 4. São como o quê? Versículo 4. São como flechas. Então esta herança aqui, ela é pintada neste quadro como uma flecha na mão de um homem poderoso, na mão de um guerreiro hábil. E desde a produção da flecha, e aqui eu não quero ser exaustivo em relação a isso, inclusive até recentemente recebemos um devocional neste salmo, em outra ocasião já falei por ele, mas dizer aos irmãos que o guerreiro hábil, o homem poderoso, ele vai trabalhar desde todo o material da flecha para que ela possa alcançar o alvo. E a Bíblia diz no versículo 4, irmãos, que os filhos da mocidade, atenção, e aqui é interessante que o autor traz um parâmetro de idade, porque na natureza, ou seja, no curso natural da vida, os filhos eventualmente se tornarão poderosos, e são os pais que vão precisar dos filhos, sim ou não? Então aqui são os filhos da mocidade, o vigor da juventude, que eles foram forjados, que eles foram trabalhados, que eles foram colocados a serviço do guerreiro. E haverá um dia, irmãos, que nós lançaremos os nossos filhos. Alguns aqui já lançaram os seus filhos, não já? E essas flechas estão por aí, produzindo aquilo que vocês oraram tanto. Outros ainda estão sendo forjados, estão sendo laminados, estão sendo compactados, estão sendo colocados no prumo, para que haja, de fato, um lançamento adequado. Eu estou tentando ilustrar ao máximo o versículo 4, que quando esses filhos da mocidade estiverem prontos, nós podemos lançá-los, e que essas flechas possam alcançar o alvo da glória de Deus. Eu posso acreditar, irmãos, que vocês, pais, mães e todos que estão aqui concordam comigo, que não tem coisa melhor para um pai e para uma mãe ver um filho que tem acertado o alvo no Senhor. Isso é mais importante do que qualquer título, do que qualquer status social. Um filho que foi forjado na palavra
e que, como uma flecha na mão de um guerreiro, ele foi lançado. Dando uma palavra aos irmãos que ainda estão com seus filhos na aljava, assim como eu tenho os meus ainda. Façam de tudo para que vocês lancem bem os seus filhos. Eu sei que nem sempre, pastor, eu fiz de tudo. Ele tem a responsabilidade dele. Aqui é apenas um aspecto do Salmo, e na literatura hebraica esta figura é importante para que eles possam serem lançados na mão do guerreiro. Façam de tudo, porque outras pessoas, outras forças, vou dizer assim, outros seres poderosos, entre aspas, estão querendo pegar as flechas para o mal, estão querendo tomar de você, e quando elas forem lançadas, talvez elas nunca mais voltarão para o alvo. Faça a sua parte. Assim são os filhos da mocidade, como flechas na mão do guerreiro. Mas tem outra ilustração que aparece, a herança do Senhor, que é o versículo 5, atenção, o texto diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, deles é as flechas, os filhos, a herança do Senhor. E aqui encher não significa que é um mandamento para ter muitos filhos. Eu sei que tem gente que tem usado esse texto para normatizar ter muitos filhos. O texto não diz isso. O texto só está trazendo uma ilustração e dizendo que assim são os filhos da mocidade. O homem é feliz quando ele enche a sua aljava. Por que encher a aljava? Porque muitos filhos para a nação de Israel eram um motivo de bênção. E isso tem a ver, irmãos, com a segunda figura. Atenção à segunda figura. Não será confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Eita, pastor, aqui confundiu. Enquanto estava na ilustração da flecha, estava fácil. Mas agora estas aljavas, que são muitas, vai se reunir com o pai à porta. O que é isso? Deixa eu tentar explicar. A porta da cidade era um lugar onde se traziam demandas. E lá haviam juízes, haviam os próprios patriarcas da cidade que arbitravam sobre assuntos diversos da cidade. Uma propriedade, um problema, uma dificuldade, o boi foi para a propriedade do outro, o outro pegou, enfim. E muitas vezes os anciãos eram fragilizados. E às vezes as pessoas ganhavam vantagem contra o ancião. Mas um ancião que tem muita flecha, essas flechas vão se reunir na porta com o ancião. Quem é que vai mexer com ele? Então a ideia aqui são os filhos atrás do pai, assim, ó. E o pai traz a demanda para o juiz, e aqui está, ó, aqui está a minha demanda, mas não venha se meter a besta comigo, não, que atrás de mim, ó, tem os filhos, a porta. Olha o texto, versículo 5. E ele não será envergonhado, este pai, porque ele não será confundido, mas falarão com seus inimigos à porta. E aqui a ideia é do benefício de ter muitos filhos, nesse sentido, de que esses muitos filhos protegerão os pais na velhice. Isso é graça. E isso deve ser uma aplicação para nós hoje. Tem muitos filhos abandonando os seus pais na velhice. Isso é uma tristeza. Isso não pode acontecer com o povo de Deus. Amém, irmãos? Os filhos, na graça de Deus, serão usados para abençoar os pais na velhice, para protegê-los, para cuidar deles. Eles não serão confundidos na fila do INSS, não, nada a ver. Eles não serão confundidos, porque os filhos o ampararão, porque todos temem ao Senhor.
todos temem ao Senhor. Veja comigo o versículo 1, apenas o versículo 1 do capítulo 128, do Salmo de número 128, porque terminou o Salmo 127 e o Salmo 128, versículo 1, começa igual como terminou o 127, com uma palavrinha, não foi? Qual foi a palavra do versículo 5 do Salmo 127, 5? Eu estou gago hoje. Qual é a palavra do Salmo 127, 5? A primeira palavra. Qual é a primeira palavra do 128, 1? Opa! Então existe uma conexão, não existe? E o homem, como diz o texto, bem-aventurado é aquele que o quê? Veja versículo 128, 1. Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí o Salmo 128 vai dizer que a casa será próspera, bem abençoada será a sua esposa, abençoados serão os seus filhos, e ele verá a geração após a geração, os filhos dos seus filhos temendo ao Senhor. Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: existe uma real felicidade, e esta real felicidade só se encontra aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Aquele que morreu e ressuscitou é que nos dá a vida plena, a vida em abundância. Aqui não estamos falando necessariamente de bens materiais. Sim, toda a boa dádiva vem de Deus, mas aqui estamos falando de contentamento, de coração pleno. E você só vai poder encontrar esta paz, você só vai poder encontrar esta satisfação em Jesus Cristo e em nada mais. Você quer um pai e você almeja que a sua família seja abençoada, tema ao Senhor. Confie na providência diária, descanse na sua graça, lance as aljavas, porque até na velhice eles vão estar à porta, protegendo você. Tema ao Senhor. Se você não tem Cristo como Salvador ainda, e graças a Deus você desfruta de uma boa vida, uma vida dura, difícil, é batalha, é luta, o texto disse aqui, mas você tem uma família, você tem saúde, só isso não basta, você ainda está tateando para a real felicidade. Corra para Cristo, para que você e a sua família goze da plena satisfação em Deus. Pais cristãos, crentes em Jesus, honrem e dependam de Deus. Trabalhem, lutem, façam o que têm de fazer, mas na dependência do Senhor. Não negocie os princípios e valores espirituais. Nenhum título, nenhuma academia, nenhum status social vai poder lhe dar a alegria dos seus filhos andarem no temor do Senhor. Honre ao Senhor como prioridade na sua vida. E que possamos ver a nova geração. Eu já tenho tido a alegria de ver irmãos se tornarem avós aqui. Já tenho tido a alegria de vovôs e vovós se alegrarem na nova geração. Não sei se Deus vai me dar desta graça, mas vamos fazer de tudo, irmãos, para que a próxima geração seja melhor do que a nossa. Amém? Porque os nossos filhos foram lançados para o alvo da glória do Senhor. E eles nos protegerão na velhice, e eles também ensinarão os seus próprios filhos no temor do Senhor. Pastor, mas eu tenho tido um coração dolorido porque a minha família não teme ao Senhor. Minha esposa, ou meu marido, ou meus filhos. Continue perseverando. Faça a sua parte, porque o Deus que salva, que transforma, não dorme, não descansa. E Ele sempre quer o bem dos seus filhos. Ele nunca nos abandonará. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por Tua palavra.
pela maravilha deste salmo tão claro. O retrato de uma família feliz é uma família bem-aventurada porque teme ao Senhor. E eu peço a Deus, por mim e pelos meus irmãos, pais, que possam então colocar como prioridade o temor do Senhor. Sim, podem ser vigias da sua casa, podem ser os trabalhadores que edificam o seu lar. Tudo isto vem da graça do Senhor, mas se não for na dependência do Senhor, é em vão. Ajuda-nos, ó Deus, a entregar os nossos filhos como que herança dada pelo Senhor. Ajuda-nos a preparar as flechas, ajuda-nos, ó Deus, a ver os nossos filhos na velhice, nos protegendo, nos guardando, e até os filhos dos nossos filhos no temor do Senhor. Isso tudo não para a nossa honra, mas para a tua glória. Pois é assim que nós oramos, no nome daquele que como filho veio ao mundo, obediente ao Pai, morreu e ressuscitou para nos dar vida em abundância. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.